Cumprimentar os irmãos que estão presentes, os amigos que nos assistem via internet. Que Deus abençoe a todos nós no culto desta noite. Nós estamos em uma série sobre os 10 mandamentos e o que me surpreende é que eu pensei que seriam 10 sermões e nós encerraríamos a série. Mas pregamos 3 sermões sobre a introdução dos 10 mandamentos, pregamos 2 sermões sobre o segundo mandamento e este mandamento, não matarás, eu pensei que falaríamos apenas uma vez, porque ele é tão simples, mas ele é o mais complexo, talvez, de todos. E hoje, já fizemos uma primeira mensagem sobre esse mandamento, e hoje vamos pregar novamente sobre o mesmo mandamento. Então, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 20. E o mandamento que iremos estudar está no verso 13. Não mate ou não matarás. Apenas 2 palavras. E esse mandamento, como eu disse, ele é extremamente complexo, incompreendido, mal entendido e mal aplicado. Por exemplo, podemos matar? Muitos de nós como cristãos, não podemos de jeito nenhum. E aí tem as questões, mas se alguém invadir o nosso país, o que nós fazemos? Nós matamos ou não? Certamente há uma divisão nas pessoas quando essa questão é levantada. Interessante que depois que Deus criou o mundo, o primeiro pecado que ocorreu foi justamente um homicídio, um assassinato. Caim matou Abel. Mesmo Deus dizendo que aquele que derramasse sangue, pagaria com seu próprio sangue. Não matarás, portanto, tem algumas implicações. Interessante que no hebraico, o não matar é um negativo mais forte possível. É um não absoluto. É um não sem questionamentos. Portanto, Deus diz, não matarás. A base para Deus dar esse mandamento é que todos fomos criados pelo mesmo Deus. Somos criatura dele, portanto, ninguém tem o direito de tirar a vida de quem foi criado por Deus. Só ele tem o direito. Também, a segunda questão, nessa base de não matar, está o fato de que somos todos da mesma família. Somos humanos, somos semelhantes. Eu não posso tirar a vida de alguém que é a semelhança de Deus e tirar a vida dessa pessoa. Esse mandamento, portanto, como falei, ele é mal interpretado e mal aplicado. Eis a importância de estudarmos sobre ele. O que esse mandamento não ensina? E normalmente, aqui e acolá as pessoas ensinam. O que é que esse mandamento realmente ele não proíbe? Primeiro, ele não proíbe, ele não ensina que você não pode, na guerra, tirar a vida do seu adversário, do seu inimigo. Se eu estou na guerra, se eu vou à guerra, eu tenho que me defender. O mandamento não diz que você não pode tirar a vida de um inimigo na guerra. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o mandamento também não diz que você não deve, aliás, que não deve existir a pena de morte. Se alguém errou, se alguém matou, e se a pessoa, na sua conduta, disser, eu vou continuar sendo assim, se me soltarem, eu voltarei à sociedade e continuar fazendo os mesmos crimes, a pena de morte é aceitável. Portanto, o mandamento não proíbe não ter pena de morte. E também, o mandamento não ensina que nós não devemos tirar a vida de alguém em legítima defesa. Interessante. Se nós pegássemos o mandamento ao pé da letra, como muitos têm pego, e dizendo não pode matar de jeito nenhum, Deus estaria se contradizendo. Porque Ele mesmo mandou matar. Vamos abrir a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 32,
Nós estamos lá no capítulo 20, um pouco mais para frente. Êxodo, capítulo 32. E vamos ler os versos 27 e 28. Vamos do verso 25 em diante para entendermos o contexto. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a espada na cintura, passem e tornem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, o seu amigo, o seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens, pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, porque hoje Deus lhes concede uma bênção. Portanto, Deus mesmo diz que deve se executar. Há também, no mandamento, ele não ensina que não se deve matar animais. E há pessoas que dizem que o mandamento diz que não pode matar, portanto, há quem não pode matar nenhum inseto, chegam a esse absurdo. Que tudo foi criado por Deus, você não deve matar, e o mandamento não diz isso. Como podemos entender tudo isso, então? A tradução correta da palavra matar no hebraico não é matar. Interessante. A palavra no hebraico deveria ser, e a tradução correta é: não assassinarás ou não assassine. E é bem diferente de matar. Porque a palavra no hebraico assassinar, ela significa estilhaçar, ela significa quebrar em pedaços. E quase sempre se refere a homicídio ou assassinato premeditado de um inimigo pessoal de forma vingativa ou odiosa. Então, o que o mandamento está proibindo é: você não pode assassinar alguém porque você está com raiva dessa pessoa, porque ela fez o mal, e você ir lá e assassiná-la neste contexto. Vamos ler capítulo 21 de Êxodo, os versos 12 a 14. Êxodo 21, versos 12 a 14. Quem ferir um homem, de modo que este venha a morrer, também será morto, diz a palavra. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus permitiu que ele caísse em suas mãos, não designarei a você um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, você deve tirá-lo até mesmo do meu altar, para que seja morto. Portanto, essa sentença diz que se alguém matar o outro maliciosamente, por vingança, por ódio, ela também deve morrer. O mandamento, portanto, diz que você não pode matar no calor da sua paixão, e hoje nós vimos isso claramente no mundo. As pessoas perdem totalmente o sentido da razão e assassinam sem dó, friamente, os outros. O que esse mandamento nos ensina é muito interessante. Na verdade, nós precisamos entender claramente sobre o que ele proíbe. E como eu falei anteriormente, ele diz que nós podemos matar na guerra. Isso está escrito claramente no livro de Deuteronômio, capítulo 20, dos versos 16 a 18. Vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio, capítulo 20, versos 16 ao verso 18. Onde a Bíblia diz que na guerra você pode matar. Deuteronômio, capítulo 20, versos 16 a 18. Porém, nas cidades dessas nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, não deixe ninguém com vida. Pelo contrário, como o Senhor, seu Deus, ordenou, vocês devem destruí-las totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus.
para que essas nações não ensinem vocês a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois vocês estariam pecando contra o Senhor, seu Deus. Portanto, aqui é um contexto de guerra, e Deus diz que na guerra você pode matar. O mandamento também diz que há, sim, uma questão da pena de morte. Gênesis, capítulo 9, o verso 6. Gênesis, capítulo 9, o verso 6. Gênesis 9, o verso 6 diz assim: se alguém derramar o sangue de uma pessoa, o sangue dela será derramada por outra pessoa, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Portanto, pena de morte não é o que o mandamento proíbe, dizendo que não deve existir, deve sim. Eu lembro quando eu estudei sobre essa questão, eu lembrei daquele maníaco do parque, que ao ele ser entrevistado, ele confessou dizendo: se eu voltar, eu vou continuar fazendo o que eu fiz. Eu já comentei aqui algumas vezes do delegado Éder Mauro, um amigo em Belém do Pará, o delegado mais respeitado do Norte. Uma vez conversando com ele, ele disse: pastor, há delinquentes, ladrões que nós prendemos aqui, alguns eu dou um sermão, chamo a atenção, e eles: doutor, eu prometo que não vou fazer mais, e voltam e não fazem mais. Outros, sermão, apanham às vezes dos guardas, apanham dos colegas na cela, mas não mudam e voltam às práticas. E aí ele diz: eu compreendi uma coisa, uma questão de índole, está aí na pessoa. Então há pessoas realmente que não vão mudar, não há meios, Deus não pode mais alcançar essas pessoas, e a pena de morte é o meio de aliviar o sofrimento, não somente da sociedade, mas também dessas pessoas. A Bíblia também diz, em Êxodo capítulo 22, o verso 2, que nós podemos agir, sim, por defesa legítima. Êxodo capítulo 22, o verso 2. Diz assim, olha que interessante: se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem o feriu não será culpado do sangue ou da morte dele. E aí, aqui ou acolá, nós ouvimos coisas que estão fora da questão bíblica. E aí nós aplicamos para todas as situações da vida. Eu vi uma vez uma declaração de um pastor que os ladrões entraram na casa dele, o enrolaram no tapete da sala, pegaram todos os pertences da casa, esvaziaram a casa dele e depois, antes de sair, deram 7 tiros nele. E o pastor saiu do outro lado do tapete. E essa história permeou o meio, dizendo assim: se alguém entrar na sua casa, não reaja. Não defenda o que ele vai fazer. Mas a Bíblia diz que se alguém entrar na sua casa, você deve defender os seus. Você deve defender a sua família. E não cruzar os braços: ah, Deus vai fazer alguma coisa. Ele vai agir e vai deixar. Então, às vezes, nós usamos alguns exemplos para defender uma situação na qual Deus misericordiosamente agiu. Talvez o pastor não teve nem a oportunidade de tomar alguma medida, mas se temos, devemos fazê-lo. E por fim, o mandamento também não proíbe, dizendo que não podemos tirar a vida de um animal para a nossa sobrevivência, porque lá em Gênesis 9, 2, Deus ordenou a Noé, quando ele saísse da arca, que ele sacrificasse e comesse a carne dos animais. Então, estritamente falando, o que o mandamento proíbe? Se ele não proíbe que você pode matar na guerra, se ele não proíbe a pena de morte, se ele não proíbe que você pode agir em legítima defesa, se ele não proíbe que você pode matar um animal para a sua sobrevivência, onde está a essência desse mandamento e o que realmente ele proíbe? Ele proíbe tirar a vida de outra pessoa, de maneira que normalmente entendemos como assassinato. O indivíduo tirando a vida do outro por motivo de vingança, dinheiro, aqui entram os assassinos de aluguel, inveja, ódio, fanatismo,
e isso acontece às vezes nas torcidas de futebol, o sujeito mata o outro por causa do time, ciúmes, nem se fala, raiva, maldade, malícia e por conveniência. Portanto, o mandamento proíbe justamente o assassinato. A quem o mandamento está falando? O mandamento está falando, interessante que quando Deus fala a lei, ele fala para 3 milhões de pessoas, mas Deus fala individualmente a cada uma daquelas pessoas que estavam lá e também a cada um de nós. Porque ele diz, você não mate. A palavra está, o verbo está na segunda pessoa do singular. Portanto, eu não posso matar. Não posso assassinar, falando mais corretamente. Deus está preocupado com o assassinato que está no coração individualmente. Este mandamento não especifica também a quem não devemos matar. O mandamento diz simplesmente, não matarás, ou não assassinarás. Não diz quem não devemos matar. Simplesmente diz que não devemos matar e proíbe totalmente o ato sem especificar a quem. Se uma pessoa falar mal de você, se ela caluniar você, isso não dá o direito de você matar. Se você está com raiva, com ódio da pessoa, não lhe dá o direito de matar, não importa quem é e qual seja a situação. Não podemos fazer isso segundo o mandamento. Então, o que o mandamento ensina? Quais são os grandes ensinamentos que estão por trás dessas duas palavrinhas, não matarás? Primeiro, não assassinarás no seu coração. No livro de Mateus, capítulo 5, no verso 22, Jesus deixou muito claro essa questão, que você não pode matar as pessoas no seu coração. Se você tem a sua Bíblia, vamos a Mateus, capítulo 5, o verso 22, Jesus disse assim, eu, porém, lhes digo. Interessante que no verso 21, Jesus remonta o Antigo Testamento, dizendo, vocês ouviram que foi dito aos antigos, não mate, e ainda quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo, diz Jesus, que todo aquele que se irar contra o seu irmão será sujeito a julgamento. Portanto, Jesus está falando justamente que você não pode matar uma pessoa assassinando-a no seu coração. Eu não posso ficar com raiva de alguém. Eu não posso guardar esse sentimento rancoso no meu coração, porque assim eu estou matando a pessoa. E nós sabemos que esse sentimento, ele pode crescer se ele não for, pela graça de Cristo, superado. Aqui e acolá, nós infelizmente ouvimos alguém dizer, mesmo como cristãos, eu não quero nunca mais ver essa pessoa. Ela vive a vida dela lá e eu vivo a minha. Isso é guardar raiva no coração. Você é um assassino perante a lei. Então, você não pode fazer isso. Também, o mandamento nos ensina a não assassinar as pessoas com as palavras, denigrindo a imagem delas, caluniando, falando pelas costas. Você é um assassino da mesma forma se tivesse tirado a vida da pessoa. Jesus diz isso também no verso 22 de Mateus, capítulo 5, onde ele diz assim, e quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem chamar de tolo está sujeito ao inferno de fogo, disse Jesus. Portanto, eu só não posso matar as pessoas no meu coração, como também não posso matá-las com as minhas palavras. E também, por fim, o mandamento nos ensina e nos proíbe assassinar por preconceito. Isso lembra perfeitamente a carta de Tiago, onde Tiago, capítulo 2, diz que se alguém vier à igreja e por ele ser rico, você diz, ô Senhor, sente-se aqui na frente, há um lugar especial para o Senhor. E se alguém simples e pobre entrar na igreja, você pedir para ele sentar no chão, ele diz, você é um assassino, porque você está fazendo acepção de pessoas, você está sendo preconceituoso. E
O preconceito é um assassinato. Todas as formas de preconceito estão neste mandamento: não matarás. Não podemos ter preconceito sobre a raça, sobre fanatismo. Nada e nenhum preconceito deve existir. Ellen White diz, de uma forma belíssima, que para Jesus, os amigos e os inimigos eram as mesmas pessoas. Para ele não existia essa questão. Todos eram iguais perante ele. E é justamente isso que o mandamento nos ensina. O assassinato de outra vida sempre tem seu ponto de partida no assassinato do coração. Jesus deixou isso claro a todos nós. Mas louvado seja Deus, que Ele perdoa os assassinos como nós, e nos dá sempre a oportunidade de confessarmos nossos pecados, buscar o seu perdão, mudar a nossa vida para não assassinar mais as pessoas e afastar este mandamento do nosso coração. Quanto mal seria evitado se não denegríssemos a imagem do nosso irmão. Que Deus nos ajude a viver este mandamento, que ele não seja apenas uma letra da lei, mas que ele seja uma purificação e um mandamento em nosso coração. Que Deus sonde os nossos corações e nos mostre se há alguma coisa que nós assassinamos dentro de nós. Que Deus nos ajude a falar e agir de tal maneira que mostremos que valorizamos sim a vida do nosso semelhante, pois ele foi criado por Deus como nós e é semelhante a nós. Amém. Feche seus olhos para nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai, quantas vezes transgredimos este mandamento? E às vezes nos orgulhamos dizendo que guardamos o outro, o quarto, e nos julgamos tão santos e tão puros por causa disso. Ajuda-nos, Senhor, a não termos preconceito. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos como Jesus viveu. Que Teu Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos sempre a Tua palavra. E se há alguma coisa em nosso coração que ainda não é da Tua vontade, que é contrário a este mandamento, por favor, Senhor, nos purifique, pois nós queremos sim sermos guiados e conduzidos por Ti. Abençoe a todos que aqui estão, os que nos assistem via internet. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.